Agora nós vamos calcular a vazão de vinho levedurado. O vinho levedurado é esse vinho aqui, ó, que está entrando na centrífuga, também chamado de vinho bruto. É o que está vindo lá da dorna, né? Então, quando acaba o ciclo de fermentação da dorna, você pega esse vinho, que possui etanol e fermento, né? Bombeia para a centrífuga para você poder separar o vinho do fermento, tá? O vinho do creme, né? Então, nós podemos aplicar uma equação que vai determinar a vazão de vinho levedurado ou vinho bruto. Só que para isso, eu não vou colocar a equação aqui direto e calcular, tá? Eu quero deduzir com vocês, para vocês entenderem da onde que veio essa equação, tá? Bom, o que nós temos aqui na centrífuga? Nós temos uma vazão de entrada, que é o vinho levedurado, e duas vazões de saída, que é o vinho centrifugado que vai para os aparelhos e o creme que vai para a cuba, tá? Então, o que entra é igual ao que sai. Olha que interessante, o que entra, ó, vinho levedurado, é igual ao que sai, vinho centrifugado mais creme. E eu posso trabalhar nessa equação. Eu posso, por exemplo, ao invés de deixar o vinho levedurado isolado, eu posso deixar o creme isolado. Então eu posso passar o creme para cá e o vinho levedurado para cá, mudando o sinal. Então, ó, passei o creme para cá, né? Isolei o creme. E o vinho levedurado eu mandei para cá, mudando o sinal. Ele estava positivo, passou a ser negativo, tá? Isso nada mais é do que um balanço global do meu volume de controle, que é a centrífuga, tá? Nós podemos também colocar nesse balanço, nessa equação, um balanço por componente, né? No caso, para cada uma dessas correntes, ó, vinho levedurado, vinho centrifugado e creme, nós já sabemos qual é a concentração de fermento em cada uma delas. Por quê? Porque são inputs, né? Ó. A porcentagem de fermento no vinho é 10%, né? No vinho levedurado, que vem da dorna. O fermento do vinho centrifugado é 0,5 e o do creme é 70. Então nós podemos pegar cada uma dessas correntes e multiplicar pela sua devida concentração, né? Então creme vezes a concentração da centrífuga, porque concentração da centrífuga que é a concentração do creme, é 70%. É igual vinho levedurado vezes o fermento na dorna, porque a concentração de fermento no vinho levedurado é o mesmo da dorna, menos o vinho centrifugado vezes a perda no vinho, que é esse 0,5 aqui. Então eu só peguei cada uma dessas correntes e multipliquei pelas suas concentrações de fermento que estão aqui na tabela, tá? Então agora nós vamos fazer um balanço, né, não só global, e sim por componente, tá? Que é o levedo. Podemos substituir os valores, já que esses valores já são conhecidos, ó. Concentração da centrífuga é 70, né, que é a mesma coisa que eu falar concentração do creme. Então, o creme vezes 70 é igual ao vinho levedurado vezes 10, que é a concentração dele, porque ele veio da dorna, menos vinho centrifugado vezes 0,5, que é a perda de fermento no vinho, tá bom? Beleza, repare que até agora eu estou usando a mesma expressão desde o começo, eu só estou trabalhando com ela, tá? Até eu achar uma equação onde eu possa isolar como variável o vinho levedurado, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa equação aqui, ó, repare que nós temos o creme vezes 70. Esse creme, ó, vamos olhar só esse creme. O que é o creme? Na segunda equação, que é o balanço global, essa segunda equação afirma para nós que creme é igual vinho levedurado menos vinho centrifugado. Então, se eu pegar esse vinho levedurado menos vinho centrifugado, eu posso substituir por esse creme. E é isso que eu fiz aqui, ó. Vinho levedurado menos vinho centrifugado. Coloquei no lugar do creme. E copiei o restante da equação. Repare que eu tenho agora um termo em evidência aqui, ó, porque eu tenho duas variáveis entre parênteses e multiplicando 70. Então, 70 multiplica todo mundo aqui dentro dos parênteses, né? Então, eu tenho um termo em evidência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva, ó. 70 vezes vinho levedurado vai dar vinho levedurado vezes 70. 70 vezes vinho centrifugado vai dar vinho centrifugado vezes 70. Conservo o sinal, né, que é negativo, e copio o restante da equação. Então, pessoal, repara o seguinte, eu preciso arrumar um jeito de isolar o vinho levedurado, que é o que eu quero achar, né? O vinho centrifugado eu já sei, está aqui o valor. E as concentrações já estão aqui, porque nós sabemos também porque são valores imputados. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar
Eu tenho vinho levedurado desse lado da equação e desse lado. Eu tenho vinho centrifugado desse lado e desse lado. Eu vou passar cada um para o seu respectivo lugar, vamos dizer assim, né? Eu vou deixar vinho levedurado com vinho levedurado e vinho centrifugado com vinho centrifugado. Então o que eu faço? Eu pego esse vinho centrifugado aqui que está negativo, mando para cá positivo. Pego esse vinho levedurado que está positivo e mando para cá negativo. Fazendo isso, eu vou ter essa equação. Então eu tenho vinho levedurado multiplicando 70 menos vinho levedurado multiplicando 10. Eu tenho vinho centrifugado multiplicando 70 menos vinho centrifugado multiplicando 0,5. Então eu posso agora colocar esses termos em evidência, porque eles são iguais, né? Então olha o que eu fiz. Eu coloquei vinho levedurado vezes 70 menos 10. Vinho centrifugado vezes 70 menos 0,5. E agora eu posso isolar o vinho levedurado, passando 70 menos 10 para cá, dividindo. Pronto, eu tenho uma equação. Vinho levedurado é igual ao vinho centrifugado, que eu já tenho aqui em cima, ó, 160, vezes 70 menos 0,5 dividido por 70 menos 10. Tá? Então eu fiz questão de fazer essa dedução para vocês entenderem de onde que vem, né? Eu não poderia chegar aqui e simplesmente soltar essa equação aqui direto. Tá? Se você não está acostumado a trabalhar com esse tipo de equação, o que eu falo para você? Assista mais uma vez, coloca no papel que é muito fácil entender. E você vai aprender os jogos de sinais, vai saber o que é pôr em evidência, fazer uma distributiva. Tá bom? Então vamos pegar essa equação aqui agora e calcular o vinho levedurado. Tá? Repare que agora eu estou chamando o vinho de levedurado de vinho bruto, tá? Porque é a mesma coisa. A gente tem regiões do país que chama de vinho bruto, regiões do país que chama de vinho levedurado, tá? É a mesma coisa, só mudei o nome para a gente se acostumar com as duas nomenclaturas. Então a equação que nós acabamos de deduzir, coloquei aqui novamente, né? E agora nós vamos substituir os valores nela. Vinho centrifugado nós já sabemos, as concentrações também. Então uma vez que a gente aplica essa equação, olha lá, pronto, encontramos a vazão de vinho bruto. Então, o mosto pode conter todos os nutrientes necessários para uma boa fermentação, porém as concentrações podem ser inadequadas, né? Sendo necessária a suplementação. Então por isso que é importante a realização de análises no mosto, para a gente entender como que está esse balanço de nutriente, né? Se o mosto já é o suficiente para suplementar a levedura, tá? Essa tabela aí é importante, que ela mostra um pouquinho das concentrações que, segundo a literatura, são concentrações que, uma vez que a gente garante esses números no mosto ou no mel, a levedura ela vai ser suplementada tranquilamente, tá? Então nós temos aí a concentração em ppm ou miligramas por litro de nutriente mineral, potássio, cálcio, magnésio, sulfato, sódio, cobalto, temos aí molibdênio, cobre, manganês, o zinco, ferro, tá? Então, a suplementação da fermentação ela deve ser realizada com produtos que contenham todos os nutrientes e macronutrientes necessários para garantir o metabolismo saudável das células, né? E as concentrações dosadas precisam respeitar a necessidade de nutrientes das células de levedura. Então é por isso que eu torno a repetir. É importante realizar uma análise do nosso meio, da nossa matéria-prima, seria o mosto, o mel, para entender quanto de micro e macronutrientes nós temos presente, né, para entender qual desses nutrientes estão faltando, qual que será necessário realizar uma suplementação maior. E uma vez que a gente garante todos os componentes que a levedura precisa para se manter viva e para metabolizar, a gente garante uma fermentação também ativa, né, uma fermentação que vai garantir uma certa eficiência, tá? Então, temos aqui as funções de alguns nutrientes, né? O fósforo, por exemplo, ele é importante na síntese do ATP, né? E na transformação do açúcar em etanol na via glicolítica. Lembra que nós vimos lá na primeira aula, quando nós falamos sobre a via glicolítica? Na verdade, a segunda aula, né, que nós detalhamos melhor, nós vimos lá que nós temos o consumo de ATP e também a geração de ATP. E o ATP é adenosina trifosfato. E esse fosfato precisa do fósforo presente, né? Se a gente não tiver o fósforo presente, a célula não vai conseguir sintetizar o ATP, não vai conseguir criar essa moeda energética, né?
Além do fósforo, temos também o potássio, que é um ativador das reações da via glicolítica. Então, se não tiver potássio presente no meio, alguma das reações da via glicolítica que nós estudamos não vai acontecer. E a levedura consome mais potássio durante a fermentação do que na multiplicação, tá? Então, o balanço de potássio na suplementação muda, né? Se você quer fazer a fermentação ou se você quer multiplicar. O magnésio tem um papel importante no crescimento e multiplicação como cofator de várias reações do metabolismo, né? Então, tanto no crescimento quanto na multiplicação, o magnésio ele precisa estar lá presente no metabolismo da levedura, porque ele atua como cofator. O cobre também é importante na multiplicação e no crescimento da célula. O ferro também é importante na multiplicação e no crescimento. Zinco, manganês e cobalto são ativadores enzimáticos. Então, tem algumas enzimas que a função biológica dela depende da ativação. E essa ativação ocorre com a presença de zinco, manganês e cobalto. Tá? O nitrogênio, né, como nós comentamos já, que é utilizado para sintetizar as proteínas, os ácidos nucleicos, não tem como faltar nitrogênio. O nitrogênio precisa estar presente. Então, como o nitrogênio é um dos que mais precisam ser abundantes, né, junto com o carbono, tem uma informação importante. A fonte principal de nitrogênio para a levedura é o amoniacal. Tá? Então, a gente precisa ter o nitrogênio amoniacal presente no meio fermentativo. Na ausência deste, a levedura irá metabolizar os aminoácidos, gerando substâncias indesejáveis, como álcools superiores. Olha que legal. Se não tem o nitrogênio amoniacal, a levedura ela vai sintetizar, vai metabolizar, consumir alguns aminoácidos para gerar esse nutriente, né, esse nitrogênio amoniacal. Só que daí, como resíduo dessa síntese, vão começar a ser formados alguns álcools superiores, né, que são álcools aí que a gente não quer que sejam formados na fermentação. Bom, agora vamos considerar aqui, já calculamos, né, as vazões de vinhaça, de flegmassa, degazagem. O que ficou faltando agora na coluna C10 e C11? O vapor, o balanço energético. Então, como comentei antes, vamos iniciar aqui pela abordagem do aquecimento indireto. Depois vemos aí como fica o caso do aquecimento direto. Então vamos lá. No sistema de aquecimento indireto não temos mistura entre vapor com o vinho e a vinhaça. Portanto, há apenas troca de calor pelo reboiler ou refervedor. Então aqui temos os nossos dados de entrada. Aqui já está destacado as vazões que nós calculamos lá no balanço de massa. E o consumo de vapor ele é obtido a partir do balanço de energia. Para facilitar o layout das equações, porque até então a gente estava identificando ali como M ponto etanol, X ponto flegma, né? Então agora, como ficariam expressões aí muito grandes para a gente caber na tela, daqui até o final das aulas aí da destilação, nós vamos identificar as correntes do balanço por números para facilitar aqui a visualização. Então, se a gente fizer aqui um esquema da coluna C10 e C11, nós vamos identificar a corrente número 1 como sendo o vinho, número 2, o vapor, número 3, a retirada, a degazagem, né, a retirada para os condensadores C10, C110 e C120, corrente número 4, o flegma, número 5, a vinhaça e número 6, o condensado. Então, sempre que a gente vê ali nos balanços esse símbolo aqui, H e o índice I, significa que é a entalpia da corrente I. Então, H1 é a entalpia da corrente 1, que é o vinho, H2, entalpia do vapor, que é a corrente 2, e assim sucessivamente. Mesma coisa para as vazões máxicas. A gente vai identificar agora por números. Não se preocupe, porque mesmo que eu identifique aqui por números, eu sempre vou deixar aqui ao lado no slide a referência aqui para você que está acompanhando, está montando sua planilha, seu cálculo, poder não se perder aí nas referências, tá? Então, tá vendo? Eu vou deixar aqui no canto aqui, né? Então, você vai poder acompanhar aqui todos
a identificação das correntes aí sempre consultar aqui ao lado. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o balanço de energia. Então, balanço de energia, que nada mais é aí do que a primeira lei da termodinâmica, né? Temos aí que a somatória das entalpias que entram é igual à somatória das entalpias das correntes que saem aí do volume de controle, né? Então nós temos aqui as correntes que entram, né? São a corrente de vinho e vapor, e as correntes que saem do volume de controle, né? Nós temos aqui a corrente 3, que é a retirada para os condensadores lá, o flegma, a vinhaça e o condensado. Então nós temos aqui M1H1 mais M2H2 igual M3H3 mais M4H4 mais M5H5 mais M6H6. Agora, antes da gente resolver este balanço aqui e determinar a vazão de vapor, que é o M2 é a variável que nós queremos calcular aqui. Todas as demais vazões nós já conhecemos. Então, primeira etapa agora, ou melhor, a próxima etapa, é nós calcularmos cada uma dessas entalpias aqui. Calculando essas entalpias, a gente consegue substituir aqui e resolver o balanço aí para determinar o consumo de vapor. Então vamos calcular as entalpias. Então, recapitulando aqui, lembrando para quem não lembra aí dos cursos de termodinâmica da vida, vamos colocar aqui uma aplicação rápida aqui de como se calcula entalpias. Para os casos aí onde a gente não tem mudança de fase, a gente tem essa expressão aqui para entalpia, ela é entalpia de referência, mais a integral aqui da temperatura de referência até a temperatura, que multiplica o calor específico aqui. Fique tranquilo, a gente não vai resolver nenhuma integral aqui complexa, nós vamos adotar uma simplificação aqui, mas só para saber que a expressão é essa. E quando tem mudança de fase no estado vapor saturado, a expressão ela é a mesma, só que somamos aqui a entalpia de vaporização. O que nós consideramos aqui também? Lembra que a nossa referência, onde a entalpia de referência é zero, é o vinho após o trocador vinho-vinhaça, o TC110. Então, o vinho após esse trocador, nós consideramos aqui lá nas premissas que ele sai a 90 graus, é a temperatura que ele entra na coluna. Nessa temperatura de referência, consideramos entalpia igual a zero. E como que fica então as expressões que nós vamos usar aqui para calcular as entalpias? Lembra que nós consideramos que o calor específico é constante, ele não varia com a temperatura, nós não consideramos esse efeito aqui. Quando isso acontece, ele sai fora dessa integral, ela some essa integral aqui. Então ficamos apenas com esta expressão aqui. A entalpia da corrente I é o calor específico vezes temperatura da corrente I menos a temperatura de referência, que para nós é nos 90 graus lá do vinho. E quando tem mudança de fase, de líquido para vapor ou vice-versa, nós temos aqui a entalpia da corrente I, é o Cp, calor específico, temperatura da corrente I menos temperatura da corrente de referência, temperatura de referência, mais a entalpia de vaporização, ou seja, a mesma conta daqui, só que somando a entalpia de vaporização. Então, fique tranquilo, você vai ver que agora a gente vai substituir os números aí, a gente consegue fazer esses cálculos aí sem maiores dificuldades. Então vamos começar aqui corrente por corrente, agora vamos calcular as entalpias. Então, o primeiro caso aqui temos aqui a entalpia do vinho. O vinho é o mais fácil, né? Nós adotamos ele como sendo a referência nossa, então a entalpia dele, zero. Vapor. O vapor ele já segue aquela expressão lá da mudança de fase, né? Porque nós temos aqui vapor. Então, como é que a gente calcula a entalpia? É o Cp da água, que é o vapor, temperatura do vapor menos temperatura de referência mais entalpia de vaporização. Então, Cp, calor específico é 1, temperatura consideramos aqui 112. A gente sabe que o V1 lá, que é o vapor que nós consideramos, ele normalmente com 0,7 bar de pressão
é mais quente, 115 graus e tal. A gente considera 112 aqui, pensando aí em perdas térmicas aí até chegar lá na destilaria e tal. Se você quiser também no seu cálculo considerar 115, fique à vontade também. E entalpia de vaporização, 530. Então nós temos aqui, substituindo os números, entalpia do vapor é 1 vezes 112 menos 90 mais 530, nós temos 552 kcal por quilo. E nós temos aqui também a retirada da degasagem, né? Retirada de vapor do topo da C11 para os condensadores. Então nós temos aqui, usamos a expressão também de mudança de fase, que nós temos vapor ali, não líquido. Então nós temos aqui o CP das substâncias intermediárias, consideramos aí 0,8, temperatura 92 e a entalpia de vaporização, que utilizamos lá daquela tabela, né, 374,9. Então, substituindo os números aqui, nós temos entalpia 0,8, 92 menos 90, mais 374, temos entalpia de 376,5. E o flegma, né, nós temos aqui 0,8 aqui o CP, temperatura do flegma 103 graus, entalpia de vaporização lá da tabela do equilíbrio líquido-vapor, cerca de 374,9. Então, substituindo aqui os números, vamos ter a entalpia do flegma 385,3 kcal por quilo. E vamos lá, vinhaça. Nós temos aqui líquido, não tem mudança de fase, consideramos aí aproximadamente igual a 1 o calor específico, né? E então temperatura 110, entalpia 1 que multiplica 110 menos 90, então 20 kcal por quilo. E o condensado, mesma coisa, só que a temperatura é 112, vamos considerar aqui 112 menos 90, que é a temperatura de referência, 22 kcal por quilo, a entalpia do condensado. E com isso, meu amigo, minha amiga, montamos aqui essa tabela com todas as entalpias que nós calculamos aqui. E aí, de posse desses valores aqui, agora nós conseguimos substituir no balanço de energia. Então, substituindo aqui os valores, vocês verão que só temos aqui a vazão de vapor e a vazão de condensado como incógnita aqui. Só que no caso do aquecimento indireto, a vazão de vapor é igual à vazão de condensado, que todo o vapor que entrou aqui no reboiler vai sair como condensado. Então vamos deixar só em função da vazão de vapor. Então se a gente substituir aqui, né, considerar igual aqui e ir resolvendo aqui, isolando os números aqui, a gente vai ver que, né, passando aqui o M6 aqui para o outro lado da equação, né, colocando em evidência aqui, ficou 552 menos 22 e o restante dos números aqui das vazões e entalpias que nós substituímos. Se fizermos todo esse somatório aqui, né, vai dar 12.898,7 dividido por 530, que é a entalpia de vaporização do vapor, também é 552 menos 22, entalpia do vapor menos entalpia do líquido. Então, com isso, a nossa vazão de vapor ficou 24,34 toneladas por hora. Bom, aqui estamos consolidando as correntes que nós calculamos nessa parte do balanço. Então, temos aqui no fluxo, né, a vazão de vapor, a vazão de vinho, que era a entrada, a vazão de flegma e a retirada para o condensador C110, C120, considerando aí 10% do flegma, a vazão de vinhaça e o condensado.
esse diagrama, então vou começar aqui mostrando o diagrama de equilíbrio, né, uma representação gráfica do diagrama de equilíbrio líquido-vapor para misturas etanol-água. Antes até de entrar no explicar aqui para você o detalhe desse diagrama, eu quero comentar que essa imagem ela foi retirada do livro do Florenal Zarpellon, Destilação de Etanol. É um livro bastante interessante e bem detalhado para você que quer depois aprofundar seus conhecimentos mais no detalhe aí sobre a destilação, recomendo bastante. E tá aqui a referência aqui dessa imagem aqui utilizada nesse nosso curso. Então, aqui nós temos a representação do diagrama de equilíbrio líquido-vapor para misturas etanol e água. Então, vou ligar aqui o apontador. Nesse gráfico, essa é o que a gente chama de curva de equilíbrio. Como que a gente interpreta essa curva aqui? Então, esse gráfico, no eixo X, aqui no eixo horizontal, nós temos a porcentagem de etanol. Aqui nesse diagrama ele está em porcentagem em número de mols. Então, aqui a gente tem o teor de etanol, a porcentagem molar ou composição molar de etanol no líquido. E no eixo vertical, nós temos a composição ou fração de etanol no vapor. O que a gente percebe daqui a característica? Aquilo que eu comentei no slide anterior sobre a diferença de composição entre fases. Então, imaginem o seguinte. Imagine que você tem aqui uma mistura de etanol no líquido em que você tenha 10% em número de mols de etanol no líquido. Quando essa fase entra em equilíbrio com a fase vapor, essa curva aqui está na pressão atmosférica, então a gente tem que vir aqui até a curva de equilíbrio e aqui vai ser a composição correspondente de etanol, a fração de etanol no vapor que está em equilíbrio com esse líquido aqui. Então perceba que para uma mistura de etanol com 10% em mols de etanol no líquido, a fase vapor que está em equilíbrio, que entra em equilíbrio com essa fase aqui na pressão atmosférica, tem essa composição aqui no vapor, entre 40% e 50%. Então perceba que o vapor é muito mais rico em etanol do que o líquido. Enquanto eu tenho 10% aqui de etanol no líquido, a gente tem entre 45% aqui, né, um pouco abaixo aqui de 45% de etanol no vapor. O etanol é mais volátil do que a água nessa condição aqui, para essa composição aqui. Então isso é o que possibilita a gente a separar. Então isso vai acontecendo para cada ponto desse, a gente tem que seguir aqui a curva de equilíbrio. Essa diagonal aqui seria se a mistura não tivesse diferença de volatilidade, né? Que aí seria a mesma composição de etanol do líquido, se eu usasse a reta aqui, daria a mesma composição no vapor. Esse caso aqui são misturas que a gente não se existisse uma mistura assim, no caso são componentes que a gente não conseguiria separar, né? Eles têm a mesma volatilidade. Não é o caso etanol água, a gente segue essa curva aqui. Só que essa curva ela tem uma característica que já vai dar para ver ali logo mais acima. Existem algumas misturas que apresentam para certas faixas de temperatura e pressão um fenômeno chamado azeotropia. O que é a azeotropia? Existe uma composição na qual as frações molares das fases líquida e vapor são iguais. O que é isso? Composições iguais, acabei de comentar aqui para você, quando a curva de equilíbrio está em cima dessa diagonal aqui, dessa reta aqui, que é as composições aqui no líquido e no vapor são iguais. Então vejam que a característica da curva de equilíbrio etanol e água, lá na composição aqui acima, próximo aqui ao redor de 90% em mols aqui de etanol do líquido, nessa composição, veja que a curva de equilíbrio ela toca praticamente aqui essa diagonal. Então nesse ponto onde ela toca, as composições no líquido
e no vapor são iguais. Então, esse ponto nós chamamos de azeótropo, ou ponto de azeotropia. Então, nesse ponto, nós não conseguimos separar etanol e água, porque se uma mistura com essa fração de etanol no líquido entrar em ebulição, o vapor que vai ser formado dessa ebulição vai ter a mesma composição de etanol no vapor. Então, a gente não consegue separar. É até por isso que a gente não consegue produzir via destilação simples o etanol anidro. Tá vendo o etanol anidro aqui no topo? Quase que 100% aqui etanol na composição. Então, só a destilação simples não é possível chegar aqui além do ponto de azeotropia. Que a hora que a gente vai destilando, chega um determinado ponto aqui que a gente começa a concentrar o etanol. Veja que nesse ponto aqui está indicado aonde nós retiramos o etanol hidratado. O etanol hidratado ele tem essa composição aqui em número de mols. Então a gente não consegue, à medida que a gente vai chegando, se aproximando do ponto de azeótropo, começa a ficar inviável, vai aumentando muito o número de estágios necessários ali na coluna de destilação para conseguir separar cada vez menos. Então inviabiliza. Então por isso que as colunas de destilação simples a gente só vai até o etanol hidratado. E percebe que esse ponto de azeotropia ele pode criar sérios inconvenientes do ponto de vista de processos industriais, justamente porque é impossível separar uma mistura azeotrópica por destilação simples, além da composição do azeótropo. O que é feito é uma prática a gente utiliza na indústria alguns artifícios para contornar o azeótropo, como, por exemplo, a destilação azeotrópica ou a destilação extrativa, onde se acrescenta um terceiro componente à mistura. Então, por exemplo, o ciclohexano ou o monoetileno glicol são casos aí onde a gente faz destilação com terceiro componente para contornar o azeótropo. Essa é uma das formas de contornar. Existe hoje também a tecnologia lá de peneiras moleculares, né, que utiliza também um outro princípio. Então são artifícios aí para contornar esse ponto. Nesse curso, nesse módulo aqui, como nós estamos aqui numa parte introdutória, vamos abordar o tema mais comum aqui, que é a destilação para obter o etanol hidratado. Então, estamos falando aqui da nossa torre de resfriamento e seus principais componentes. Então, nós temos aqui a bacia de água. A função da bacia é reter o volume aí estático de água que está em recirculação no sistema e também ter as bombas aí acopladas para poder fazer o recálculo dessa água de volta para o processo. Falamos aqui das bombas, essas bombas ficam acopladas aqui na bacia de água, e aí essas bombas são responsáveis por recalcar, bombear essa água para dentro do processo. Trocador de calor, que é o equipamento, os equipamentos que recebem essa água, que precisam dessa água para poder operar. Nós temos aí vários tipos de equipamentos sendo atendidos por essa água. Temos condensadores, basicamente, e trocadores de calor com a função de resfriamento. Na destilação, nós temos os condensadores, na fermentação nós temos os trocadores de calor para resfriamento. E todos atendidos aí pela corrente de água que vem aí do circuito fechado com a torre de resfriamento. O sistema de distribuição de água está aqui no retorno da água para a torre de resfriamento. Existe um sistema de distribuição, a função dele é garantir a uniformidade aí da alimentação de água dentro da torre, para que todo o sistema consiga operar de forma uniforme aí e com sua melhor eficiência. Temos o enchimento de contato, né? O enchimento de contato ele tem a função de promover uma maior área aí de contato entre o ar e a água. A troca térmica é feita exatamente pelo contato dessas duas correntes, e o enchimento de contato tem a função de aumentar a interação entre essas duas correntes. Então, na torre nós temos
esse componente aí nas fitas internas. O eliminador de gotas, né? O eliminador de gotas, como nós temos aí uma corrente de ar ascendente no sistema, essa corrente de ar naturalmente arrasta um fluxo de água, então para evitar que nós tenhamos perdas líquidas importantes, nós temos esse eliminador de gotas aqui, que faz com que esse arraste aí a gente recupere a água e não não tenha essa perda líquida aí no sistema. O nosso ventilador, aqui estamos falando de uma torre de resfriamento de aspiração, né? Ela está aspirando o ar e fazendo com que o ar seja induzido dentro do sistema da torre de resfriamento, e aí nós temos o ventilador que faz justamente esse fluxo da corrente de ar. Então, o acionamento aí é elétrico, né? Muitas vezes nós temos sistema de redução de velocidade aqui acoplado para poder manter a rotação de trabalho do ventilador. Falar um pouco aqui do princípio termodinâmico de funcionamento da torre. Na torre de resfriamento, a água entra aquecida e o ar vai estar à temperatura ambiente. Então, essas são as duas correntes de entrada que nós temos no sistema de resfriamento. E aí, nesse caso, a temperatura da água ela é reduzida à medida que essa água ela passa pela torre. E nesse processo, à medida que a água perde temperatura, a corrente de ar absorve umidade. Então, o ar seco que entrou aí no sistema e que tinha sua temperatura baixa, o ar seco e frio carrega umidade e também calor do sistema. Então, o ar entra frio e seco, sai quente e úmido. Essa é a força motriz que viabiliza a operação na torre. Então, a diferença de temperatura entre as correntes de água e ar proporciona a transferência de massa. Então, nós temos ali um gradiente, né? As correntes estão trocando calor continuamente, e existe um gradiente ali que proporciona essa troca térmica, né? A diferença de temperatura aí que a gente tem entre as correntes aí de entrada, de água e ar. E esse ar seco, né, à medida que ele troca calor com a água, ele acaba transportando umidade que foi evaporada aí da corrente de água quente. Esse é o principal elemento da torre de resfriamento e é a força motriz aí termodinâmica que proporciona aí a troca de calor. Então veja que nós temos aqui uma linha de operação, conceitualmente falando, e nós temos uma linha de ar saturado. Então, toda vez que nós tivermos uma diferença entre a saturação e a sua condição de processo, nós vamos ter uma diferença aqui que gera uma força motriz que proporciona a troca térmica. Então, isso quer dizer que a corrente de ar que está sendo introduzida dentro da torre, ela tem uma capacidade aí de carregar umidade, e essa capacidade é que proporciona aí a dissipação térmica, a rejeição de calor e a troca térmica que acontece no sistema. Então, essa é a força motriz aí que, que faz com que a torre consiga rejeitar calor da água que está em circuito fechado aí na torre de resfriamento. Então, a força motriz, então, é essa capacidade que a corrente de ar tem de carregar a umidade aí, e essa umidade foi evaporada da corrente de água. Então, no limite, nós conseguiríamos aí transportar até a curva de saturação do ar, transportar a umidade aí até a saturação. Como eu falei, essa é a força motriz aí que proporciona a operação da torre. Vamos falar aqui da carta psicrométrica. A carta psicrométrica é um gráfico que relaciona as propriedades do ar, principalmente com a sua umidade e temperatura, e os demais parâmetros aí podemos analisar com relação à corrente de ar, que seria um bulbo seco e úmido, umidade relativa e umidade absoluta, entalpia e volume específico. Então, essa carta é um gráfico que é utilizado aí para explicar as propriedades do ar em diversos processos aí, principalmente de usos industriais, como secagem, umidificação, resfriamento e aquecimento.
No nosso caso específico, nós vamos focar mais no resfriamento, que é o princípio de funcionamento do nosso sistema de torre de resfriamento que estamos estudando. Então, está aí a nossa carta micrométrica, para vocês entenderem aí todas as variáveis que são visualizadas na carta. Então, inicialmente, nós temos aí nas linhas verticais a temperatura de bulbo seco, né? A temperatura de bulbo seco é a condição ambiental real que você está medindo ali com um termômetro comum, a temperatura do ar. Além da própria carta, que é um gráfico ali que tem todas as informações, também é possível obter aí os dados ambientais através de tabelas. Temos alguns aplicativos aí que são amplamente difundidos na internet. Não é difícil aí você encontrar. Eu vou colocar aqui algumas referências, mas você consegue aí fazer os cálculos sem grandes problemas aí utilizando a internet. Normalmente você utiliza aí 2 dados como referência, então você amarrando 2 condições ambientais, você consegue verificar as demais variáveis, né, a partir tanto da carta micrométrica quanto desses aplicativos, desses sites aí que estão disponíveis, né. Normalmente nós consideramos ali a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa do ar. São parâmetros que são mais conhecidos aí do local. Os locais aí normalmente a gente tem uma facilidade maior com esses dados. Então, todas essas correntes aí de demandas de água de reposição da torre, lavagem da coluna de CO2, diluição do fermento e diluição do mosto, elas geram uma demanda aqui de água captada e possivelmente tratada aqui. Está representado pela nossa estação de tratamento de água. Então, cada unidade tem uma particularidade, cada planta aí, algumas plantas não têm sistema de tratamento de água, utilizam água bruta, né, captada aí diretamente de rios, lagos ou mesmo subterrânea, mas também temos unidades aí, plantas industriais que fazem um pré-tratamento aqui, que seria essa estação de tratamento de água. Acaba uniformizando aí a qualidade dessa água para o processo. Mas não vamos entrar no detalhe desse sistema, que o objetivo nosso é calcular a demanda desses 4 processos que vamos ver mais adiante. Então, nosso primeiro cálculo aqui, vamos fazer da torre de resfriamento, para poder entendermos aqui a demanda dessa água captada aí. Então, vindo aqui para a nossa torre de resfriamento, vou calcular essa demanda de reposição, entender quais são os aspectos necessários aí e no final fazemos os cálculos para poder obter essa demanda. Então aqui a gente tem uma corrente de água quente, que seria a água que está voltando aí dos nossos trocadores de calor, condensadores. A água evaporada na torre de resfriamento, essa evaporação é responsável justamente pela dissipação de calor. Vamos ver mais adiante aí em maiores detalhes como fazer esses cálculos. Perdas líquidas ali por arraste, a gente tem um sistema de exaustão de ar na torre de resfriamento, que aí causa um arraste de parte da água em recirculação. Também existe um sistema de rebatimento aí, de recuperação dessa água, mas acaba tendo ali inevitavelmente um pouco de perda líquida também que vamos calcular. A água fria, que seria a pós-troca térmica, essa corrente volta aí para os processos, para atendimento dos processos de fermentação, destilação. E o descarte, que são as descargas de água, que são necessárias para controle químico aí, de concentração da torre de resfriamento. Então, esse é um ponto que vamos também ver com mais detalhes mais à frente, mas é importante para manter aí a segurança, o sistema livre de incrustação e até formação de corrosão no meu sistema. E todas essas saídas, elas vão refletir aqui numa demanda de água de reposição, que é o nosso objetivo aqui, calcular qual que é a demanda de água de reposição na nossa torre de resfriamento. Seria aí basicamente o somatório das minhas saídas, que seria a evaporação, o arraste
e as descargas. Então, o objetivo nosso aqui é, no final, calcular essa demanda de água de reposição. Então, voltando aqui para o nosso sistema, a gente tem alguns inputs aqui para fazer os nossos cálculos. A vazão de água de resfriamento seria 3.271 toneladas a hora, com uma temperatura aí de água quente de 40,5, calculamos isso no módulo anterior, aí, a temperatura média das correntes que estão chegando, e a demanda de água de resfriamento seria 33 graus Celsius. Então, eu preciso que a torre execute essa tarefa para que eu consiga atender os meus processos aí, com a minha vazão e minha temperatura de água fria em 33 graus Celsius. Então, algumas considerações que estamos fazendo aqui relacionadas ao local de onde a torre está instalada. Essa aqui é uma particularidade de cada localidade, então, a depender do local que você está fazendo sua análise, seus cálculos, você precisa considerar a condição ambiental do seu local. Então, vimos em aulas anteriores aí a carta psicrométrica, então é possível a gente obter os dados reais aí do meu local de instalação. No caso aqui, para efeito de cálculo, consideramos uma umidade relativa do ar de 60%, uma temperatura de bulbo seco de 31 graus Celsius e uma temperatura de bulbo úmido de 25 graus Celsius. Então, esses dados eles são os inputs aí para todos os meus cálculos que vão ser necessários aí da corrente de ar que está trocando calor na torre de resfriamento. Então, estamos considerando aqui o ar está entrando na torre com a temperatura de bulbo seco do local, que seria os 31 graus Celsius. Esse ar ele está deixando a torre de resfriamento saturada. Então, após o contato dessa corrente de ar com a água, esse ar está saindo saturado. Essa é uma consideração bastante importante e bastante usual também. Haja visto que todos os cálculos de dimensionamento da torre, eles levam em consideração essa possibilidade também. E também que o ar ele sai da torre com a temperatura média aí de troca térmica com a água. Então, quando a gente considera a temperatura da água na entrada e saída aí do sistema, no caso 33 graus saindo e 40,5 entrando, nós consideramos que o ar ele vai estar na temperatura média dessa troca térmica. Então, essa também é uma consideração importante e muito usual e que nos ajuda bastante nos nossos cálculos aqui, vocês vão ver mais adiante.